Boa noite! Hoje é quinta-feira e é um prazer muito grande poder te reencontrar. Quero agradecer a sua presença e espero que através do estudo desta noite você possa conhecer um pouquinho mais de Jesus, conhecer os milagres de Jesus e com isso encontrar paz para a sua vida, para o seu coração. Quero agradecer a você que já se inscreveu no canal e pedir para que você deixe o seu like, seu comentário e participe também ali no chat. Caso você não tenha feito ainda a sua inscrição, aproveite esse momento para fazer. Isso vai ajudar o canal a crescer, divulgando a mensagem de Jesus para todas as pessoas. Então, se inscreva, dê seu like, compartilhe, interaja. Hoje nós estamos começando uma nova série intitulada Milagres de Jesus. E como o nome já diz, será abordado vários milagres que o nosso Senhor Jesus fez quando esteve aqui na Terra. Milagres de Jesus. Hoje, a cura de um cego. E o nosso primeiro convidado é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, uma empatia muito forte, que é o pastor Ronaldo de Oliveira. Ele já esteve aqui em outro momento, dando seu testemunho, quando foi missionário lá em Angola. Tudo bem, pastor? Tudo bem, sim, Péricles, tudo bem. É um prazer muito grande estar com você e com todos aqueles que nos acompanham hoje. Pastor, o senhor foi presidente das sedes administrativas da igreja na Paulista Oeste, não é isso? Paulista Sul, Paulista do Vale, Planalto Central também, não é? Planalto Central, em Brasília. Maravilha. Também foi apresentador do programa da rádio A Voz da Profecia e da televisão Encontro com a Vida, é isso? Isto, está escrito também na TV, Minuto de Esperança na TV também, na Globo, e outras coisas mais aí. O interessante é que o senhor foi apresentador do Fé para Hoje. Foi o primeiro programa na TV da igreja, do evangélico, né? Na TV Tupi, pastor Campo Longo, que apresentava junto com sua esposa e minha equipe lá. E, por coincidência, também foi o orador do programa mais antigo da rádio no Brasil, né? Rádio Evangélica no Brasil. Em 1943, o programa de rádio. É o programa que se mantém no ar, né? Desde aquele tempo. Tem outros programas que são bem antigos também, evangélicos, mas esse é o mais antigo que se mantém no ar, desde 43 até hoje. Nunca ficou fora do ar. Bem, conforme nós falamos, hoje iremos abordar os milagres de Jesus. Os milagres não tinham como finalidade levar as pessoas a crerem, mas apresentar ao pecador que existe um Deus de amor e que deseja que todos se salvem. Jesus fez muitos milagres, e Jesus pode fazer muitos milagres e fará ainda nas nossas vidas. Mas antes de começarmos o programa em si, nós vamos fazer uma pequena oração. Bondoso Deus, neste momento tão especial, de muita alegria, por podermos estudar a Tua Palavra, suplicamos ao Senhor que Tu possa abençoar este programa, que Ele venha nos fortalecer a fé, nos animar em nossa caminhada cristã. Que os milagres que venhamos estudar possam nos fortalecer a fé e nos animar a conhecer mais a Ti. Abençoa o pastor Ronaldo, que irá trazer a mensagem desta noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, quando eu lhe convidei para fazermos esse programa, o senhor escolheu um milagre. Então agora, pastor, esses momentos eu deixarei com o senhor, para que o senhor possa trazer a mensagem de Deus para os nossos corações. Ok, obrigado, Péricles. Parabéns pelo seu trabalho, pela maneira como você prega o evangelho, de uma maneira atualizada, né? E a sua dedicação. Eu acredito que não seja fácil. Você mesmo estava dizendo aí que você é o operador, o iluminador, o que faz o som, o que tira o som de fora. E que Deus abençoe. Esse é um trabalho muito bonito e, sem dúvida, Deus está reconhecendo aí
essa atitude e haverá pessoas que vão conhecer Jesus, como já existe, desta forma que você está apresentando. Parabéns aí, meu apoio para você e para todo o seu trabalho. Amém. Então vamos lá. Bom, primeiro, quem fala bastante disso é João. João chama os milagres de sinais. Por acaso eu não escolhi um dos milagres ou um dos sinais que João menciona. Depois que eu li o Evangelho de João, estudei um pouquinho mais e tal, eu percebi e comecei a chamar os milagres de sinais. Mas a gente se pega, porque tantas vezes repetindo que são milagres, são milagres, são milagres. Na realidade, esses eram sinais do reino. Jesus não fazia os sinais ou milagres, como queiram chamar aqui, mas para ter público. Ele fazia para dizer assim, em outras palavras, no meu reino não vai ter cegos, e curava os cegos. No meu reino não haverá leprosos, e curava os leprosos. No meu reino não haverá mortos, e ressuscitava os mortos. Quer dizer, Jesus sempre trabalhou, né, na centralidade do reino, tudo era o reino. Estou agora gravando Lucas e essa semana eu completo 1189 capítulos gravados no programa Reavivados por Sua Palavra, o que significa todos os capítulos da Bíblia. A caixa postal da Voz da Profecia no Rio de Janeiro era 1189 por causa dos 1189 capítulos da Bíblia. O pastor Rabelo assim quis escolher. Então, eu estou fazendo agora Lucas, né? E, embora Mateus fale bastante sobre o reino, Lucas também fala sobre o reino. Marcos não fala tanto sobre o reino, mas está implícito em todo o seu evangelho também essa questão. E João escolhe 7 sinais. 7 sinais, ele chama de sinais ali em João 20, 31 30 e 31. Estes sinais foram feitos para que... Então, o objetivo dos sinais, dos milagres, está expresso lá em João, capítulo 20, versos 30 e 31. Né? Muitas coisas foram feitas, mas não dá para se escrever em todos os livros do mundo, assim relata João. Mas estes sinais foram feitos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhais vida em seu nome. Então, 2 coisas para a questão dos sinais, dos milagres. Para que creiam que Jesus é o Cristo e, crendo, tenham vida. A palavra vida é muito importante no Evangelho de João, embora não vá citar hoje João, o milagre, o sinal de João, mas é um dos sinais muito lindos de Jesus aqui, porque é o último antes dele ser morto, o último sinal que ele vai fazer antes de ser morto. Público, não é assim, desta forma. A gente tem também a cura da orelha do Malco, também eu fiz um sermão esses dias sobre isso, mas eu escolhi aqui Marcos. Marcos é bem objetivo, Marcos tem um linguajar muito infantil, e qualquer um que passe por Marcos entende o que ele está escrevendo. É um garoto contando uma história e não quer perder essa história. Ele usa muito Jesus estava ali, de repente foi para lá, e Jesus estava aqui, Jesus fez ali. Tudo em Marcos é grande. Marcos quer mostrar a amplitude do ministério de Jesus, então ele diz assim, as multidões o seguiam, Jesus curou uma multidão. Ele usa muito essas visões assim desse Jesus que é homem, totalmente homem, e que veio para mostrar o Deus eterno salvando a humanidade. Então, eu escolhi aqui um desses sinais que está incrustado aqui, já na parte, no final dos 2/3 de Marcos, e dando introdução para o último terço, a última terça parte, que vai falar sobre a morte de Cristo. Já vai para Jerusalém, ele já entra triunfalmente, este milagre, este sinal é feito, e Jesus já entra em Jerusalém e segue em frente. Bom, nós temos aqui a cura do cego de Jericó. Vamos falar um pouquinho sobre Jericó e depois a gente vai descobrir 4 coisas que o cego viu naquela situação.
Bom, tinha a Jericó Velha e a Jericó Nova. E a gente encontra aqui Jesus nos livros, nos evangelhos, Jesus está saindo ou Jesus está entrando. Então, não importa. Aqui, alguns dizem, não, então, ou ele está entrando ou está saindo. Não, ele está saindo da velha, indo para a nova, ou entrando na nova, ou entrando na velha, saindo da nova. Não importa. Então, Jesus estava saindo de Jericó e estava imediatamente entrando em Jericó também, ou a nova ou a velha. Então, nesse texto, a gente encontra um contexto bastante amplo e interessante. Os judeus estavam indo para Jerusalém porque a Páscoa estava se aproximando. E eles lotavam a estrada. Além de lotar as estradas, eles lotavam as cidades para os pernoites antes de chegar em Jerusalém. Jerusalém ficava em cima da montanha, então tudo que tem que ver com Jerusalém ou sobe ou desce. Jesus está subindo ou Jesus está descendo. Ficavam 700 e poucos metros acima do nível do mar, tipo São Paulo e Santos, né? Ao nível do mar, mais ou menos, um pouquinho menos, talvez. E Jericó ficava um pouco abaixo do nível do mar. Então, dava mais de 800 metros essa subida. Uma subida íngreme, né? Uma subida cansativa. E como é que eles faziam esses movimentos? Um mestre, um rabino, desculpe, subia sempre acompanhado. As pessoas queriam acompanhar um rabino que subia, um mestre, um sacerdote, um escriba, porque eles poderiam ouvir deste líder, deste professor, deste mestre, várias histórias importantes do passado e do presente, do significado de tudo aquilo. Eles subiam cantando, por isso que vários salmos que nós temos aqui são salmos de romagem, né? O salmo de romagem é o salmo da caminhada, quando eles estão caminhando e estão cantando, tipo de romaria, seria assim. Mas eles estão cantando, estão subindo, param um pouco, tem várias estalagens no caminho, alguns não aguentam, os mais velhos. Então, é um movimento. Tudo ao redor de Jerusalém toma uma vida, assim, uma proporção bem maior, as pessoas em maior número. E alguns dizem que havia milhões de pessoas lá dentro de Jerusalém nas festas e tal, mais de 2 milhões, outros dizem um pouco menos. O certo é que havia muitas pessoas que iam para lá. E um bom judeu, pelo menos, deveria fazer planos para estar lá, principalmente os que moravam ao redor, ali perto de Jerusalém. Até uma certa distância, praticamente era obrigatório eles irem uma vez por ano, especialmente nessa festa, a festa da Páscoa, que tinha um significado muito grande. Bom, chegando lá, eles podiam levar os cordeiros ou comprar os cordeiros. Chegando lá, eles precisavam trocar as moedas, porque o templo não recebia moedas de outras nações, de outros lugares. Então, eram os cambistas que estavam ali, eram os vendedores que estavam ali, vendiam pombas, rolinhas, tudo aquilo que poderia ser usado para o sacrifício. Então, foi isso que Jesus se indignou, né? Que eles estavam fazendo esse tipo de venda com usura, com malandragem. Então, eu lhe vendo um cordeiro mais barato, mas também é aprovado e tal. Imagina, uma família grande, 10 cordeiros, 5 cordeiros, era sempre bastante dinheiro, era um movimento grande. Então, todo esse movimento aqui, Jesus está em Jericó, vai para Jerusalém, vai para a sua última semana de vida. Então, fatos muito importantes são esses. Jesus, ele aqui no dizer de Marcos, e foram, verso 46, o 10, 46, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Marcos sempre fala do maior, do grande de Jesus, é uma multidão. Então, possivelmente, Jesus estava começando sua caminhada para Jerusalém. E a multidão ia seguindo, né? Porque ninguém nunca tinha ouvido falar do Evangelho, das coisas do Messias, de Deus, como Jesus falava. E nessa estrada, saindo, né? Ou saindo para Nova Jericó, ou para Velha Jericó, ou saindo mesmo completamente de Jericó, com essa grande multidão, a Bíblia coloca um outro personagem aqui. Então, temos
vários personagens da multidão, temos Jesus ali no centro da multidão, e aparecem mais dois personagens. Segundo Lucas, segundo Mateus, são dois cegos. Aqui, Marcos vai falar de um cego só. Marcos, como era prático, ele viu dois cegos, mas um só falava, o outro não falava nada, ele não colocou no script e acabou citando só um. E ele cita aqui algumas coisas bem interessantes. E ele diz assim, Bartimeu, cego. Não bastava ser cego, era mendigo. Filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então, aqui tem muitas coisas interessantes. Primeiro que, segundo alguns autores, Bartimeu não é nome. Bartimeu é só uma referência a filho de Timeu. Por quê? Porque ele era cego. Não precisava ter um nome. Ele representava o pecado dos pais ou dele mesmo, porque alguns líderes judaicos diziam que a criança podia pecar dentro do ventre e já nascer coxa ou cega ou muda e tal. Então a criança, alguns achavam que podia pecar lá dentro, dar um chute, sei lá, fazer não sei o que eles tinham na cabeça, né? Mas eles pensavam assim. Ou os pais, os avós, não é? Os avós, os pais ou ele havia um pecado de uma maneira assim contundente, e Deus estava castigando através da cegueira do filho. Agora você imagina, Péricles, você vai ter um filho, esse filho nasce, você fica tão feliz brincando com o filho, de repente descobre que ele é cego. Uma decepção tremenda. Uma decepção, porque os outros, você poderia até esconder um tempo, mas os outros iam saber que ele era cego. E ser cego de nascença era olhar para os pais e dizer, tem alguma coisa errada nessa casa aí. Tem algum pecado que Deus está... Então era uma vergonha esconder o filho, mandar o filho sair de manhã para pedir esmolas e voltar à tarde. Além de tudo, ele era mendigo porque a família o expulsara de casa ou porque a família era muito pobre mesmo. Então, qualquer uma dessas situações é possível. A vida dele era na rua. Na rua, em casa, ele era visto como, olha aí, o nosso pecado está sempre diante de nós. A gente olha para ele e vê como é que Deus não perdoa a gente. Como é que aqueles pecados que eu nem sei quais foram me trouxeram essa situação do meu filho? Assim? Então, é bem complicado. Bartimeu, então, não é nome, segundo aí alguns. Bartimeu é só filho de Timeu. E ele repete de novo, filho de Timeu. Não merece nome. Agora imagine um rapaz desse crescendo, queria um nome, queria ver, e queria ficar livre do pecado. Porque ver era a mesma coisa que se libertar do pecado que talvez ele tivesse cometido, ninguém sabia. E ficava aquele negócio de jogar culpa um para o outro. Jogar culpa, jogar culpa, jogar culpa. Bom, ele era cego, vários problemas, né? Não tinha nome, era cego, era mendigo. Alguns historiadores aí, comentaristas, mencionam que o governo romano licenciava os mendigos, que não podia também ficar pedindo em qualquer lugar. Esses que ficavam em lugares assim, fortes, como, por exemplo, a entrada da cidade, puxa vida, você chega na cidade, tem um monte de mendigo, então isso era feio para a cidade, só alguns podiam fazer isso, e eles confirmavam isso, eles ratificavam isso com uma capa. Davam a capa, e essa capa era a indicação de que o governo estava de acordo com aquela situação, né? Tipo um alvará de licença para pedir como um mendigo. E esse homem tinha uma capa, ele era cego, era pobre, mas tinha uma capa que o governo, essa capa servia para várias coisas, para cobrir do sol, para esquentar no frio, então era importante. Mas há um detalhe aqui que a Bíblia fala, assim, bem claro, ele estava à beira do caminho. Todo mundo que andava no caminho não era incomodado por ele. E as pessoas que andavam no caminho não o incomodavam, porque ele estava na beira do caminho. Ele não estava no caminho. A beira do caminho é o acostamento. O acostamento, quem está no acostamento, numa estrada, não atrapalha a estrada. Tem que ficar sinalizando e tal, mas não atrapalha a estrada. Ele estava no lugar que ele não atrapalhava. Ele não estava no meio do caminho. Para as pessoas tropeçarem nele, havia uma organização, então você fica na beira do caminho para atrapalhar as pessoas que passam por aqui, especialmente nessa época. Então, nessa época, você pensa assim, um cego que era mendigo,
Pensou, oba, vem muita gente, vai passar muita gente por aqui. Eu tenho que preparar minha voz. E eles tinham lá uma combuquinha e balançavam a combuquinha e as moedas estavam ali e diziam assim: permita-me ser um condutor das bênçãos de Deus para você. Isso queria dizer o quê? Se você der uma esmola para um pobre, miserável, cego e mendigo, você ganha um ponto lá em cima. E era isso que eles acreditavam. Então, era uma maneira muito boa, não é? Hoje a gente encontra aí mendigos e tal, nas portas das igrejas, né? Nos viadutos movimentados e tal. São pontos que passam pessoas. E até uma reportagem foi feita aí um tempo atrás, que esses pontos eram vendidos, esses pontos eram alugados. Havia pessoas que alugavam esses pontos para esses mendigos, né? E esses mendigos tinham muita coisa, tinham um carro, eram profissionais. Então, bom, aqui ele era um mendigo cego que ficava na beira da estrada, não incomodava ninguém, dava os seus gritos lá, mas o que uma pessoa que está na beira da estrada faz quando ouve um grito ou um pedido de um cego, de um mendigo? Ela olha, é a única coisa que ela faz, ela olha, pode dar, pode não dar, ela não está obrigada a dar, ela segue em frente. Então, a chance de não receber uma moeda era grande, mas a chance também de receber podia ser grande se o indivíduo que passava ali, ele tinha esse senso de pecabilidade. Então, eu preciso sempre fazer alguma coisa para poder me ver bem, né, com Deus, né, ter os meus pecados diminuídos. Aqueles dois grandes mestres lá de Israel, Hilel e Shammai, eles tinham uma disputa muito grande sobre a graça de Deus, né? O que é a graça de Deus? O que eles ficavam discutindo? E se as balanças empatarem, das boas obras e das más obras? Se elas empatarem, aí um dizia assim, não, a graça de Deus é que ele põe o dedo em cima da parte das boas e a pessoa é salva, né? O outro dizia assim, não, não, você tem que fazer, não empata, não vai empatar nunca, você tem que fazer cada vez mais boas ações. Então, dar uma moeda era fazer uma boa ação, uma boa ação. Então, você imagina esse quadro todo, pessoas de todos os lugares, aquele movimento e tal, e de repente passa uma multidão, como já havia passado multidões naquele mesmo lugar. Não era a primeira multidão que estava passando ali. Já outras estavam subindo para Jerusalém. Alguma coisa, este sinal, este milagre nos ensina, porque ele é o último. É o último antes dessa saga de Jerusalém. Depois ele cura lá o Malco, a orelha lá do Malco. Mas esse daqui é o último que as pessoas estão próximas dele. Ali ele faz só com os discípulos e alguns soldados. Mas aqui, então, é uma coisa que tem que ser vista, a gente tem que olhar com um olhar mais profundo. É alguém que tem que ver muito comigo. É alguém que tem que ver muito com o ser humano. Nós, seres humanos, estamos sempre na beira da estrada. Sempre alguma caravana está passando, sempre um grupo. Nós estamos sempre vendo alguma coisa que nós não temos alcance. O viver do homem, do ser humano, é uma busca constante de alguma coisa que ele não vai achar, que ele não tem. Então ele procura sempre. Então nós estamos à beira do caminho como aquele cego. As moedas não o satisfaziam. Ele levava para casa e a família dizia, tá, põe aí, ok, vai amanhã, não esquece de amanhã, balança mais lá com boca. Ele era apenas um filho que ia buscar dinheiro e não fazia mais do que a sua obrigação, porque era o vexame da casa. E nós, como seres humanos, somos exatamente isso daqui. Nós vivemos na beira do caminho. A gente está doido para entrar no caminho. Tem pessoas que fazem de tudo para entrarem na alta sociedade, aí descobrem que quando entram na alta sociedade, não basta entrar nesse grupo de pessoas, tem que ser mais, tem que ser o melhor, tem que fazer mais viagens, tem que ter mais carros, a casa tem que ser maior. Esses dias, enquanto estava esperando o dentista, tinha essas revistas aí, né, populares, e aí tem uma lá que só mostra os ricos, né? Mostra só coisa rica, e a casa do camarada, não sei quantos milhões. Aí estava comparando casas de artistas, e de 20 e poucos milhões, 100 e poucos milhões de dólares, uma casa.
Enquanto o meu vizinho aqui do lado mora num... Ele arrumou uns compensados, fez ali, botou um zinco em cima, ou o invólucro das PETs, não é PET, aquele do leite, né? Que ele abre aquilo lá e faz o telhado com aquilo, a caixinha de leite. E o camarada compra uma casa de 100 milhões de dólares. Será que ele vai usar os 40 banheiros da casa? Será que ele vai conseguir tomar refeições todos os dias? Viaja. Quer dizer, não basta entrar na estrada, você tem que ser o primeiro na estrada. Tudo que você fizer, essa é a corrida do mundo. Então, isso retrata bem o que somos nós. Nós não temos identidade. A gente fica procurando a identidade. As pessoas sempre olham umas para as outras como concorrentes. Então, imagine 2 cegos pedindo dinheiro juntos. Dá para um e não dá para o outro. Isso é uma concorrência. É melhor ficar perto da porta ou mais distante da porta? Da saída. Bom, quem ficar mais próximo da porta, da saída, vai ser primeiro visto do que o outro. A gente está sempre numa concorrência. Sempre numa concorrência. Então, nós somos este cego na beira da estrada. A gente acha que enxerga as coisas, mas não vê nada. A gente acha que tem uma televisão de 50 e 60 polegadas, curva, com som round, em casa, um quarto só para isso, me faz uma pessoa melhor? Você vai descobrir que não faz. Eu tenho um amigo que comprou uma mansão. Ele mobiliou a mansão com containers que chegavam da China. A casa dele deve ser umas 5 salas. Eu estive lá uma vez. Dormi, inclusive, uma noite na casa dele, ou 2 noites. Fui pregar na igreja ali dele. Muito grande. A gente se perde ali dentro. Tudo bem, parabéns. Eu acho que você pode ter, tenha. Mas assim, não basta você sair da beira, você tem que ser o melhor. E aqui a gente encontra o que esse cego viu. 4 coisas que ele viu aqui. A Bíblia diz no verso 47, ouvindo que era Jesus Nazareno, bom, ele ouviu que era Jesus. As percepções de uma pessoa cega, com tato, com audição, com paladar, aumentam, né? Os outros sentidos. Ele ouviu que era Jesus. Primeira coisa que ele viu foi esperança. Bom, Jesus está ali. Já devia saber alguma coisa de Jesus, porque corria entre eles. Um cego foi curado ali. Como foi curado? Então, seus pecados foram perdoados. Então, primeira coisa que ele viu foi esperança. O cego viu esperança. Porque Jesus, o Nazareno, nome dado para depreciá-lo, mas ele não se importava, pôs-se a clamar. Ele não começou a chamar, ele clamou, ele gritou. Essa palavra aqui no grego é gritar, é espernear. E ele começava a gritar, Jesus. Era o nome dele. Jesus quer dizer Jeová é salvação. Para a gente dizer Jesus, talvez não soe em nossa mente isso. Mas para um indivíduo daquele, um judeu, quando ele gritava Jesus, ele dizia Jeová é salvação. Jesus, filho de Davi. Ele fez uma ligação aqui incrível com a profecia. Esse cego não era tolo. Esse cego sabia das coisas. Jesus, filho, ele não chamou Jesus Nazareno. Jesus, filho de Davi, o Messias, tem compaixão de mim. Primeiro ele pede compaixão. A segunda vez que ele gritou, quando disseram para ele se calar, ele pediu misericórdia. Compaixão, misericórdia. Compaixão é sentir a mesma dor, mesmo sentimento. Com, mesma, paixão, sentimento. Companheiro, mesmo pão, comem o mesmo pão. Então, esse cego, sem nome, que era chamado de filho de Timeu, ele pediu compaixão. Ele não pediu moedas, havia uma multidão grande, ele queria compaixão. Porque quando as pessoas davam a moeda para ele, era troca. Eu dou a moeda, Deus me dá a bênção. Eu dou a moeda, Deus perdoa o meu pecado. Ele não queria isso.
Ele não queria mais uma moeda. Ele queria compaixão. Ele queria alguém para se assentar do lado dele. Eu estou lendo um livrinho aqui interessante. O Segundo Grande Mandamento. É antigo, bem antigo. Inclusive tem métodos que a igreja não usa mais aí. Mas esse camarada fala que falta compaixão na igreja. Que a gente diz assim, olá, bom sábado, bom domingo, olá, como está você? Tudo bem? E a gente já vai assim, ô irmão, como vai? Já nem sabe o nome, né? É que nem partilha, a gente nem sabe o nome. Irmão, tudo bem? Como é que vai a irmã lá? Tá bem? E os filhinhos? Você não sabe nada da pessoa. A gente vai para lá muitas vezes sem saber quem é o nosso próximo. Não é? E essas pessoas, muitas delas, vão em busca de compaixão. Pessoas para serem ouvidas. Pessoas caladas que se você se assenta perto dela e diz assim, e aí, como é que foi a semana? Primeiro, ela duvida que você está interessado em saber como é que foi a semana. Porque você pergunta como é que foi a semana, mas torce para não dizer como foi a semana. Pra você não se envolver. Vai que ela está desempregada, vai que ela está doente, vai que tem alguém, não sei o quê, vai que o filho é drogado, vou me meter nessa história. É assim que a gente é. Essa multidão é muita gente. A gente está lá, à beira do caminho, e vive pedindo compaixão. A gente quer compaixão, aliás. Mas como ninguém dá, a gente pede uma moeda. Então tá bom, senta aí. Eu tenho um amigo lá na igreja. É meu amigo, meu irmão. Nós precisamos trabalhar um pouquinho mais essa questão. Esse homem, como todos os que estão à beira do caminho hoje aqui, querem compaixão, querem alguém para sentar junto, bater um papo. Quando a gente vai levar marmita por aí para as pessoas, tem alguns que querem que a gente se assenta para bater um papo ali. Porque se tem uma coisa, Péricles, ruim na vida é comer sozinho. A gente não foi feito para comer sozinho. Pressupõe a mesa. Mesa. Não é para comer no colo, na sala. É a mesa. Mesa é importante. Nossa, mesa é importante. Tem gente que escreveu livros aí sobre a mesa e tal. Mas assim, eu só quero me fixar nisso aqui. Não sei como é que a gente está com o tempo aí, mas ele pediu compaixão. Então, por favor, coma 1 quilo de sal comigo. Põe as minhas botas. Vem aqui saber quem eu sou. Eu não tenho nome, sabia que eu não tenho nome? Mas eu sou filho de alguém, sou filho do Timeu, que não quis botar um nome em mim, porque eu sou cego. Eu sou a vergonha da minha casa. Sou vergonha da minha casa. Tenha compaixão de mim. E a turma diz assim, cala a boca, fica quieto, ninguém quer saber da sua vida. Ninguém quer saber. Então, se ninguém quer saber, por que você vai falar? Ninguém perguntou nada. Ele não para, não. O verso 48 diz, ele gritava mais alto ainda, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bom, misericórdia é a mão de Deus que tira o que eu mereço. Senta do meu lado, queira saber quem eu sou, come o pão comigo, sabe, fique comigo aqui um pouco. Saiba quem eu sou. E misericórdia tira o que eu mereço. Eu gosto da palavra latina de misericórdia, quer dizer aquele que nasceu no útero. Ela tem essa ideia. Quem nasce no seu útero, você cuida. E nós somos homens, temos útero também para esse tipo de gente aqui. Tem gente que nasce no nosso coração. Quem nasce no meu coração é cuidado por mim. Então, quando a gente olha alguém que está na beira do caminho, a gente tem que ter 2 coisas aqui. Compaixão. Várias vezes, Jesus estava com fome, estava com sede, estava com sono, mas ele olhou para trás e viu muita gente que o seguia. E ele disse assim, puxa, eles parecem ovelhas que não têm pastor. E a Bíblia diz que ele teve compaixão. Isso não é humano. Ter compaixão, Péricles, não é humano.
Isso é divino. Só quem tem o Cristo dentro de si. Desculpe. Tem compaixão. Tem a mesma paixão. Tem compaixão de mim. Jesus, vem sentado do meu lado aqui. Jesus, tem misericórdia, tira o que eu mereço. As duas mãos de Deus, a graça, Ele dá o que eu não mereço, e a misericórdia tira o que eu mereço. Mas são as suas misericórdias a razão de não sermos consumidos, diz a palavra. Vem aqui. E o que Jesus faz? Então ele viu esperança e ele viu uma oportunidade. E ele insistiu. O que Jesus faz? Parou. Todos os que pedem compaixão e misericórdia para Jesus, ele para tudo que está fazendo. Parou uma multidão. Atrapalhou o trânsito de Jericó. Parou. Por que parou? Parou por quê? A Bíblia diz, parou Jesus e disse. Porque ninguém se tocou da situação. Estavam preocupados com outra coisa. Mas vamos ficar preocupados com quem está na beira do caminho? Ele que estudasse. Não é? Ele que se esforçasse, aprendesse braille, sei lá. Você que está na beira do caminho, você tem que se esforçar, rapaz. Eu ralei muito para estar onde eu estou. É isso que a gente faz, a comparação. Mas tem oportunidade. Ele viu uma oportunidade ali. As pessoas precisam de oportunidade na vida. Então, um empresário que está assistindo a gente, quem tem lá uma oficina com 4 funcionários, pode pôr mais um? Sabe o que você vai fazer se colocar mais um? Você vai tirar essa pessoa da beira do caminho. Ganha menos. Divide os dividendos lá. Toda ação que você faz com um pequenino, disse Jesus, está tirando ele da beira do caminho. Quando você para ouvir alguém dentro da igreja, em qualquer lugar, na fila. Agora não muito, mas nas filas você vê uma pessoa ali, de repente você pergunta, oh, tudo bem, tal. Tem alguma coisa em comum, estão ali esperando a fila, tal. Daqui a pouco a pessoa está se abrindo para você, desesperada, para contar do filho, do marido, do pai, da doença, da esposa. Isso não é uma coisa encantadora? Jesus, ele para e diz assim, chame-o. Chame-o. Atitude. Vem aqui. Eu estou aqui. Venha. Um cego. O mais elegante seria ir até o cego. Tomei muito limão, aí fica aquela... Mas a atitude seria ir. Jesus disse assim, vem aqui, mande chamá-lo. E olha o que fala aqui a Bíblia. Chamaram então o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama. Fica animado, rapaz, levanta, chama, ele te chama. E o verso 50 diz assim, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Lembra-se que eu falei da capa no início, né? Muitos autores falam que essa capa era um alvará. Deixou a capa. Se não fosse um alvará, qual é a coisa mais preciosa que um mendigo tem? É a capa. Ele deixou a capa. Ele se libertou. Ele disse, bom, daqui para frente minha vida pode mudar, porque ele entrou no caminho, você percebe? Alguém que só vivia à beira do caminho, porque o cego, ele vive tateando. O cego anda tateando. E não anda pulando. Ele não pode pular. De um salto levantou e correu para Jesus. O cego não salta. Cego tateia. Por isso que ele anda na beira do caminho. Porque no meio do caminho não dá para tatear. Ali você tem um muro, você tem as casas, só anda nas beiras. O cego só anda nas beiras. Ele estava acostumado a andar nas beiras e alguém diz assim, vem para cá, rapaz. Vem aqui para a multidão. Vem para cá. Jesus estava dizendo assim, chamai-o. E aqueles que foram chamados assim, tem bom ânimo. Por quê? Porque o mestre te chama, levanta-te. Ele te chama. Vem para o caminho.
Chega de andar na beira do caminho, vem para o caminho. E ele vai, deixou a capa. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Que pergunta, né? Se Jesus lhe perguntasse hoje, o que queres que eu te faça? Qual seria a sua resposta? Não é uma lâmpada de Aladim, né? 3 pedidos. Um amigo meu disse, se eu achar um dia uma lâmpada de Aladim, ele disse, tem um pedido, qual o pedido que você faria? Aí ele disse assim, o primeiro pedido que eu faria, assim, eu queria 2 pedidos. O que a gente pediria? Pediria sei lá, um prédio? Pediria uma casa nova? Pediria o quê? Ele pediu um negócio que tinha que ver com outras coisas. Ele pediu compaixão e misericórdia. E quando Jesus diz assim, o que você quer que eu faça para você? O que eu posso fazer por você? Ele diz assim, compaixão e misericórdia. Estava resumido em, eu quero ver. Eu não quero mais não ter nome. Eu não quero mais ser cego. Eu não quero mais ser mendigo. E eu não quero mais estar à beira do caminho. Eu quero andar aqui, ó, onde nós estamos agora. Eu quero que os meus pecados sejam perdoados. Eu não aguento mais ser olhado como, ó, coitadinho. Bom, então Jesus diz, vai, tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E a parte mais importante aqui, e seguia Jesus estrada fora. Ele saiu da beira do caminho. Amém. Ele saiu da beira do caminho. Por quê? Porque Jesus disse que é para andar com ele. Jesus entrou e lhe deu compaixão. Jesus entrou e lhe deu misericórdia. Jesus se assentou com ele, podemos dizer assim, o ouviu. Ele podia dizer um monte de coisas. O que você quer que eu faça? Senhor, minha casa é muito ruim. Meus pais não me... Ele disse assim, eu quero ver. Porque aí estava o resumo de tudo. Eu quero o nome, quero sair da estrada, da beira do caminho, eu quero deixar de ser cego. Eu quero ver. E viu. E aí, para terminar aqui, diz assim, e seguia Jesus estrada fora. Para onde Jesus estava indo? Para Jerusalém. Então, por que esse milagre é importante? Porque ele diz assim, sai da beira do caminho, porque Jesus quer lhe levar para Jerusalém. Amém. Para Nova Jerusalém. Não sei qual é a sua luta, qual é o seu problema, mas esse cego sou eu, esse cego é você. O que você vai pedir para Jesus? A coisa mais importante para o cego era ser alguém. E Jesus o fez alguém. A Bíblia não conta mais como é que foi o nome dele, se ele foi para Jerusalém, ficou em Jerusalém. A gente sabe que quando Jesus morreu, vários que foram curados por ele estavam lá no Calvário e viram. Não sei se o cego estava lá. Agora a gente vai devagar aqui um pouco, né? Não importa também. Importa essa frase aqui. E seguia a Jesus estrada fora. Não existe outra possibilidade para alguém que é tirado da beira do caminho. Ou você volta para lá, ou você segue Jesus estrada fora. E não é para qualquer lugar, não. É para Jerusalém. Amém. Que ele possa fazer isso com você e comigo também. É o meu sincero desejo. Ele viu 4 coisas. Esperança, oportunidade, foi libertado e no final ele viu o caminho. E seguiu o caminho. Estrada fora, rumo a Jerusalém. Que Deus te abençoe. Que você também possa ir conosco para Jerusalém. Amém. Amém. Pastor Ronaldo, muito, muito obrigado por essas palavras tão lindas que certamente foram inspiradas por Deus. E que nesse mundo que nós vivemos como cegos, né, possamos recorrer a Jesus, segui-lo a estrada fora, andando com ele por todos os passos. Então, assim nós estamos terminando o nosso programa, agradecidos pelos milagres de Jesus, não só na vida daquele cego, mas na nossa própria vida.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma boa noite. Mas antes de terminarmos, vamos terminar com uma oração. Eu pedi ao pastor Ronaldo que fizesse, por favor. Vamos orar. Pai bondoso, Pai querido, nós também estamos clamando para Jesus, o Filho de Davi. Ele representa a salvação que é dada gratuitamente para cada um daqueles que estamos na beira do caminho e que desejamos caminhar com Cristo estrada fora rumo para Jerusalém. Amém. Que essa seja uma realidade nossa, Senhor. Não importa qual seja o nosso problema, mas Jesus pode nos dar essa compaixão, essa misericórdia. E aqui vem um repto muito grande. Jesus vai usar a mim, a você e a todos nós para sermos Jesus para essas pessoas. Quando encontrarmos alguém à beira do caminho, é nossa responsabilidade tirarmos estas pessoas dessa situação e levá-las conosco para Jerusalém. Então nós queremos te pedir que sejamos Jesus para as pessoas. Para isso a gente tem que andar com Ele, orar, comer as suas palavras, guardá-las no coração, almejar encontrá-lo no caminho que vai nos levar para o teu reino quando Jesus voltar. Queremos, Senhor, te pedir que nos dê esta bênção, esta confiança. E nós queremos enxergar também esperança, oportunidade, libertação e o caminho, assim como o cego enxergou e seguiu alegremente. Estamos em tuas mãos, Pai. Não há problema maior do que aquele que impede a nossa ida para o caminho. Então tudo é supérfluo, tudo é secundário. E possamos nos preocupar com aquilo que pode matar o nosso senso e o nosso desejo de que Jesus seja o primeiro na vida. Nós vamos passar por aflições neste mundo, mas a palavra de Cristo é: tem de bom ânimo. A mesma palavra dita ao cego que estava ali na beira do caminho: tem de bom ânimo. O Mestre te chama, vamos andar juntos. E é isso que rogamos, Senhor. Abençoe o Péricles, sua família, seus sonhos também. E a cada um daqueles que nos acompanham hoje, em Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. E assim, nós vamos terminando o nosso programa de hoje. Alegres e felizes pelos milagres que Deus fez no passado, que está fazendo no presente e que certamente fará no futuro. E que possamos permitir que a nossa própria vida se torne um milagre vivo para a honra e glória do nome de Deus. Uma boa noite a todos, que Deus os abençoe. E antes de ir, não se esqueça de fazer sua inscrição no canal, deixar o seu like e um comentário. Um grande abraço e até a próxima semana. Milagres de Jesus. A cura de um cego.